Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Goiás Agro. Sempre um prazer para nós ter aqui a sua audiência, você que tem nos acompanhado aqui semanalmente, né, recebendo aqui convidados especiais para falar aí do agronegócio do nosso país, do nosso estado. O agronegócio que é a nossa espinha dorsal, que é a locomotiva que tem aí levado esse país à frente, o nosso estado de Goiás, a nossa principal base econômica. E para nós é sempre muito bom poder estar aqui trazendo informações para você que é produtor rural, para você que gosta do setor, que tem procurado entrar também no setor. Aqui é o lugar que você vai ter aí todas as informações. Eu sou Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás, estaremos aqui juntos semanalmente e claro também aqui sempre na minha companhia meu amigo Pedro Maia, engenheiro agrônomo, nosso gerente da Estação Experimental Nativas do Cerrado da Emater Goiás. E hoje vamos lá para mais um bate-papo, né, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, presidente. Obrigado aí a todos os presentes aí acompanhando a gente mais uma vez aqui, sempre aos domingos às 7 horas da manhã. É uma honra poder entrar na sua casa e poder falar de um assunto tão importante, né? E vendo agora a situação geopolítica como um todo no mundo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente está aqui na boca da safra, né? Então, início de setembro aqui, final de agosto, início de setembro, já começam os primeiros plantios aqui do nosso estado, e principalmente na região centro-oeste como um todo. E hoje vamos abordar esse assunto, né, Rafael? Com certeza, né, Pedro? E hoje vamos falar aí sobre comercialização, sobre mercado, né, que é um assunto que é muito delicado para boa parte dos produtores, que é aquilo que a gente costuma falar aqui, né, Pedro? O produtor sabe produzir bem, tem produzido bem, mas na parte de comercialização, às vezes, tem essa dificuldade. E hoje o nosso convidado é especialista na área, né, Pedro? Demais. Olha só o currículo do homem, hein? Ele é analista de mercado na Royal Rural, onde também atua como Head of Corn Purchase, Trader, proprietário e consultor da... Pedro, deixa eu só interromper, mas depois ele vai traduzir isso tudo para nós, vai explicar pra gente isso aí. Ele é proprietário e consultor da Royal Rural e tem ampla experiência do mercado do agronegócio, com foco em soja, milho e dólar. E além disso é palestrante, consultor e investidor, com atuação no mercado de ações e commodities, unindo prática do campo, visão estratégica, expertise em análise de mercado e tomando uma das vozes mais qualificadas aí para falar sobre os desafios e oportunidades do setor. Nosso convidado é Ronaldo Fernandes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Pedrão. Prazer, presidente Rafael. Tem que dar uns R$10 de Pix para vocês aí, que esse currículo aí nem eu sabia tudo, que não. Que é isso, rapaz? O trem até deu uma gastalhada na língua pois aqui pra falar. Eu também gastalharia. Head of Purchase. Nem eu sei o que é isso. Mas é um mercado nosso que, quando você fala especialista, quem escuta dá um recuo, assim, porque os especialistas erram muito dentro do agronegócio, né? Mas como eu fico ali no mercado, eu tenho uma permissão de errar, porque o mercado é um ser vivo, ele pode mudar a qualquer momento. Mas é um prazer, gente. Agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Ronaldo, mas seja bem-vindo ao nosso podcast Goiás Agro, né? Como eu disse aqui no início, a cada semana a gente tem recebido aqui uma personalidade que tem estado envolvidas no dia a dia do setor do agronegócio, né? Cada um na sua área de atuação, e claro que a área que você atua é uma área muito importante, sensível, e a gente tem tido aqui semanalmente muitos produtores rurais nos acompanhando, né? Muita gente que vive do agronegócio. Então eu queria que você já começasse aí, Ronaldo, falando para nós, né, de como foi a sua trajetória, quando que despertou esse interesse por assunto, que você começou a se aprofundar, e como tem sido aí o seu trabalho ajudando os nossos produtores rurais. Rafael, e também explicar o que ele faz, né? Para a turma entender, né? O que é o trabalho que ele desempenha. Com certeza. Eu sou de formação economista, Rafael, Pedro, e na economia você aprende, antes de qualquer coisa, a analisar dados. Você analisa o que já aconteceu, vê se está no mesmo cenário, está os mesmos ingredientes, se vai se repetir aquele movimento de mercado. E eu comecei a trazer isso para o agronegócio. Então, eu acho que assim, não foi eu que fui entrando no agro, o agro que foi me buscando, porque eu comecei desde as bases. Isso é interessante porque quando você começa vendo toda a estrutura, você tem uma visão mais ampla. Então, eu já fui logística, já fui comprador de milho, e aí fui crescendo nas indústrias, montei várias áreas
de compra de milho, fazendo ali a proteção. E aí depois a gente montou a análise de mercado, que a gente tirou aquilo que nós já fazíamos dentro da indústria para falar para o produtor e para a própria indústria as ferramentas que o mercado oferece e a análise de mercado, que a gente fica acompanhando todas as notícias, todos os dados. E a nossa obrigação é dizer se a gente acha que o preço sobe ou cai, que não é nada fácil. Se compra ou se vende. Se compra ou se vende. Mas o que eu falo muito, que me deixa tranquilo para isso, é porque eu não sou o decisor. Eu sou uma mesa ali no produtor ou na indústria, eu sou uma cadeira, aliás, na mesa dele, que vai dar opinião do que ele tem que fazer. A decisão é sempre dele. Então, se eu acertei, quem acertou foi ele. Se eu errei, a gente erra juntos. Normalmente eu sou o cara que ele coloca para dar a culpa quando erra. Tá tudo bem também, é assim. Mas a gente vive de analisar o mercado e fazer projeções. Se a gente acha que o preço vai cair, vai subir ou vai andar de lado, né? E esse ano a gente tem um mercado extremamente complexo, extremamente diferente, porque a gente tem um mundo novo. E a projeção é que esse mundo se transforme cada vez mais rápido. Antigamente a gente tinha revoluções tecnológicas a cada 50 anos, 40 anos. Hoje se fala que depois de 2027, a transformação no mundo vai ser a cada 2 anos, porque vem a revolução da inteligência artificial. Hoje a gente está na primeira fase da inteligência artificial. 2027 provavelmente eles já inauguram a segunda fase. Isso tudo vai transformar o mercado. Sobretudo o câmbio, que vai sentir isso de uma forma muito mais sensível, e também os conflitos do mundo, né? Que a gente tem visto, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia é a 4ª maior exportadora de milho. Rússia e Ucrânia estão dominando ali a exportação de trigo. Então o que acontece lá vai bater nos preços. Então é um mundo completamente diferente que a gente tem hoje e não é um mundo que está definido, é um mundo em transformação e vai continuar se transformando. Perfeito. E provavelmente a pergunta de $1 milhão que você deve estar ouvindo, não vou te perguntar se vai cair ou se vai subir o preço, obrigado. Né? Porque eu sei que assim você deve receber todo dia. Mas quais são as projeções para essa safra, né? 25, 26, que nós estamos aí iniciando. A gente teve aí, né, uma escalada, depois uma diminuída, né? Não sei se essa é a palavra que eu posso usar que vai melhor definir a questão Rússia-Ucrânia, porque a Ucrânia é também grande produtora, exportadora a Rússia é grande exportadora de principalmente adubação nitrogenada para o mundo todo, inclusive para o Brasil, né? O Brasil comprador de petróleo forte da Rússia. Enfim, o que esse ano o produtor pode esperar, além de volatilidade? Eu ia falar volatilidade. Muita dor de cabeça também, muitas emoções, diria o Roberto Carlos. Esse é um ano muito político. Literalmente, até porque, falando de Brasil, a campanha já está acontecendo, a gente já está vendo todos os sinais políticos. E isso tudo vai afetar, sobretudo, o câmbio. Quando começarem aquelas pesquisas serem semanais, a gente vai ver essas pesquisas que todo mundo já conhece aí. Ano que vem começa com força. Ano que vem vai ser mais sensível ainda. O câmbio vai movimentar na veia isso daí. Agora a gente tem em curto prazo o julgamento que está acontecendo no STF, que ele tende a movimentar o mercado por vários motivos, não só por ideologia, fazendo análise mais fria, deixando de lado o sentimento. O que o mercado enxerga, por exemplo, desse julgamento? O STF está tentando tirar de jogada o maior cabo eleitoral do Brasil. Esse é um ponto. Por isso que quando a gente viu que aqueles votos a favor da condenação fizeram o dólar subir um pouquinho. Mas, por outro lado, grande parte do mercado já entende quais que seriam os prejuízos se o ex-presidente saísse do jogo, fosse condenado. Esse é o caso. Bom, os Estados Unidos vai retalhar? O que mais que os Estados Unidos podem fazer? Já botaram 50% de tarifa contra a gente, mas é igual regra de gramática. É uma regra para 20 exceção. A exceção virou a regra virou a exceção. 700 produtos ficaram fora, já fazem mais de 3 meses. Isso lá no último dia, na última hora, né? Imprevisível, né? Imprevisível. Mas são 3 meses que as tarifas já estão valendo e saiu a balança comercial recente, agosto já mostrou isso, que nós não fomos tão impactados assim. Então esse é a primeira leitura do mercado. O que mais que os Estados Unidos pode fazer caso Bolsonaro seja condenado? O que mais que o Trump pode retalhar? O mercado já entendeu que ele tem um braço mais curto. O que ele podia fazer meio que já está feito. Segundo ponto, ele é o maior cabo eleitoral do Brasil. Quem ele apoiar vai ter uma grande chance de pelo menos ir para segundo turno. Eu acredito que tem grande chance de ganhar, mas vou colocar pelo menos segundo turno para falando, tirando o sentimento de lado. Só que você tem ali o centrão e o centro-direito meio que colocando uma faca no pescoço do Bolsonaro. Ou você declara um apoio aberto e explícito ao Tarcísio, ou a gente não vai pautar a anistia. São 2 projetos de anistia rodando hoje. Um no Senado, que é um projeto light, brando, não deixa ele elegível, mas pelo menos livra ele da cadeia. E tem um projeto no Congresso mais amplo,
que tira todo mundo da cadeia e deixa ele elegível de novo. Ele queria esse projeto mais amplo. Só que o Centrão, o centro-direita já chegou nele e falou, se você não apoiar o Tarcísio, você vai preso. Praticamente foi isso. A gente não vai pautar a anistia. O Hugo Mota está sentando em cima da pauta. Então, do outro lado, o mercado já entendeu uma segundo efeito desse julgamento. Bom, Bolsonaro só tem um caminho, apoiar o Tarcísio. Como que ele vai fazer isso? Se ele está fora de rede social, está em prisão domiciliar? Provavelmente através da Michelle, através dos filhos, vai chamar todo mundo e dizer, política vocês sabem bem como que é, você é inimigo de quando você é inimigo de alguém, todos os seus aliados são. Mas quando você tem que ficar apoiando, todo mundo que está junto com você vai apoiar também. Então, o mercado também entendeu isso. Espera aí, eleitoralmente, isso não vai prejudicar ele, porque pelo contrário, ele vai sair como herói, assim, perseguido. Porque os motivos que estão colocando ali são... O Fux citou isso hoje. O voto do Fux hoje caiu como uma bomba como lá uma dentro. bomba, porque o Fux foi muito claro. Né? Desmoralizou o STF, ele escancarou a perseguição. Né? E aí ele não vai ser prejudicado se ele for condenado eleitoralmente. Quem vota nele vai continuar apoiando ele mesmo se ele for condenado. E aí o mercado então entendeu, peraí, com o julgamento do Bolsonaro, o Trump não tem muito mais o que fazer. O dólar subiu um pouquinho e parou. Com a prisão do Bolsonaro, tira ele das eleições, vai dificultar aquela movimentação de massas. O Tarcísio vai num lugar, não vai movimentar a quantidade de gente que o Bolsonaro vai. Isso aí já é um prejuízo eleitoral. Mas se tiver o apoio explícito, o mercado gosta do Tarcísio. O Tarcísio nunca foi presidente, mas foi governador de São Paulo e tem ali um histórico de governo, de gestão pública, de contas públicas para mostrar. Então, nesse momento, eu vou dizer o seguinte assim, com muita cautela e muita parcimônia. Uma parte já está precificada, mas eleição é uma caixinha de surpresas. Pode-se ter surpresas a qualquer momento, novidades a qualquer momento. Surpresa, o mercado não digere bem. Toda surpresa, a volatilidade é maior. Vindo alguma surpresa aí, o câmbio é o primeiro afetado. O que está precificado hoje? Bom, imagina o Trump, sei lá, na loucura dele, acordou meio ali, tomou um Vevance meio vencido ali, vou mandar um destroyer lá para a costa do Brasil. Só para fazer um medo. Sei lá, o mercado vai assustar, se ele é capaz de fazer isso? A gente não sabe, entende-se que não. Então, dia 12 é o final do julgamento. A sentença, se for condenado, em tese, ele já deveria cumprir imediatamente. Por que em tese? Porque cabe recurso, foi a primeira turma que está julgando, que são 5 ministros, ele pode exigir a defesa dele ir para plenário, exigir entre aspas, sim, ele acaba tendo que ir para plenário. Provavelmente isso vai se estender até o final do ano. Provavelmente ele vai ser condenado, porque a gente já sabe a turma que vai votar. De 11 ministros ali, 8 votam para condenar ele. Vai recorrer provavelmente a algum tribunal internacional, mas vale a decisão do plenário. Decisão de plenário do STF é a palavra final no Brasil. Até esse movimento, nós vamos ter volatilidade cambial. Sem sombra de dúvida. E a soja e o milho vai sentir. A cada 10 centavos de soja, de dólar, você está falando de 1,25 na saca de soja. A cada 10 centavos de dólar, você está falando de 1,15 na saca de milho. Boa. Então, olha só o risco da operação que você tem em não fazer nada. Eu falo muito isso. O produtor que não vendeu e simplesmente está torcendo para o preço subir, ele é um especulador. Ele é como se ele tivesse comprado na bolsa e está torcendo para o preço subir. Então, tem muitas variáveis esse ano, sobretudo que podem afetar o câmbio. A gente tem um BRICS-Pay agora em setembro, ninguém sabe disso. O que vai virar? Porque a Rússia e a China disseram que, inclusive tem base do Pix lá no BRICS-Pay, disseram que já estão, a China e a Rússia, a Índia e a Rússia já estão testando, que esse ano que vem é para o Brasil já começar a testar com a China. O que é esse BRICS-Pay para contextualizar e devolver para vocês? É um SWIFT paralelo. SWIFT é o sistema financeiro que você faz transações internacionais, né? E hoje amarra o mundo todo. O mundo inteiro. Menos a Rússia. Menos a Rússia. E a China. A China também não. Se você desliga o SWIFT, você desliga todos os bancos. O BRICS-Pay, ele é um SWIFT paralelo. Em vez de eu ter que pagar o Pedro em dólar, Pedro você é o quê? Você é a Rússia, você é a China? O que você quer ser aqui no meu exemplo, Pedro? Eu sou Brasil. Não, Brasil sou eu não vou colocar. Você vai ser aí... A China, eu sou a China. Você vai ser a China. Eu preciso pagar o Pedro. Pedro mandou para mim uma importação lá. Como é que é o processo normal? Eu converto em dólar e te pago em dólar. Uhum. No BRICS-Pay, eu vou lá no meu aplicativo, abro lá PixPay, acho o Pedro e mando em real. Um Pix na hora. Um Pix na hora. Você vai receber em Ian. O aplicativo já faz o Yuan, né? O aplicativo já faz a conversão e eu não precisei ter uso de dólar.
Então, assim, vai diminuir minha quantidade, minha dependência do dólar, E vai causar uma vai briga com o valorizar Trump. o meu real. É o grande motivo das grandes brigas. Não é coincidência que o cara está tarifando a Índia, a África do Sul em 30%, a Índia em 50% e o Brasil em 50%. E aí, qual que sobra os dois últimos fundadores do BRICS? Rússia e China. Não precisa nem falar a briga que os dois estão. Ele não tem mais o que fazer com a Rússia e com a China. Ele já fez o máximo que ele podia. Então, todos os fundadores do BRICS estão com a maior taxa, estão pesando mais. Então, esse BRICS Pay vai ser ativado? Qual que vai ser o efeito disso no mercado? Meu trabalho é prever, mas isso aí ninguém sabe. Os contratos estão firmados em dólar, eles vão ter que ser contratos para vários anos ainda, eles vão ter que ser cumpridos. As reservas em dólares vão continuar sendo preservadas. Mas e qual que é o efeito de um BRICS Pay paralelo, aos poucos, ano após ano, minguando o uso de dólar? Isso vai... Tá praticamente pronto. Eles gastaram bilhões para fazer isso e não vão desativar. Vão botar para funcionar. Então, de novo, o câmbio esse ano e até o ano que vem é uma variante viva e temperamental. Toma Rivotril todo dia o dólar, viu? Gente, vocês viram aí já um pouquinho que falar de mercado de fato, analisar o mercado é muito complexo. É por isso que você que é produtor rural precisa aprofundar, né, o seu conhecimento em relação a isso, precisa procurar ajuda, né, para você poder negociar aí a sua produção da melhor forma possível. E nós vamos aqui para um intervalo bem rápido, né, Pedro? Isso aí. É o prazo só de recarregar a xícara aí com café, tomar mais um copo de água. Provavelmente você está comendo um pão de queijo também, que nós já voltamos logo para falar um pouquinho mais sobre o mercado do agronegócio aqui no nosso país. Voltando agora para o segundo bloco do nosso programa, falando aí sobre dólar, soja e milho, né? Que não tem jeito de desatrelar esses assuntos quando a gente fala de política mundial, de política nacional, como o Ronaldo bem pontuou aí no primeiro bloco, né? A gente viu que o próprio julgamento do Bolsonaro acaba influenciando no câmbio, que influencia no preço. E aí, ô Ronaldo, pensando assim em linhas práticas mesmo, porque o nosso público aqui é produtor rural que está assistindo. O que você recomenda que o produtor rural faça, de fato, né? Que ele vai lá, trava um pedaço da soja dele, que ele faça a tarefa de casa dele bem feito, que ele especula no mercado. É momento de cautela, né? Mas eu sei, Pedro, que quando a gente fala de algumas ferramentas de proteção, o pessoal fica muito arredio. Acho que a palavra é assim, fica avesso. Não quero mexer com isso, não entendo isso, porque na verdade a linguagem do mercado é complexa. Uhum. Quando você pega lá um trader velhão de mercado, ou que seja, acho que a meninada nova tá até pior. Eles querem falar o mais complicado possível. Tem um termo que quem acompanha a gente do agro deve acompanhar várias entrevistas também do segmento do agro. Tem um termo que eu odeio, quando alguém fala assim, qual que é o farm selling? Farm selling? E é muito comum, assim, se você for falar nas trades, nas exportadoras, você vai ter que falar assim, como é que tá o farm selling, tá o seu e tal. Porque eles fazem um apontamento deles também, a gente pega para compilar. Mas por que você não pergunta qual que é a comercialização? Não é muito mais fácil? A comercialização está tantos por cento, venderam tanto, não venderam tanto, sobrou tanto de saldo. Só que o mercado de bolsa quer falar complexo para ele parecer que ele é muito inteligente e o detentor da informação. Você precisa de mim, porque sem mim você não vai entender nada. E isso cria um grande problema para o mercado, porque isso faz com que, sobretudo, os produtores não venham para a operação de bolsa. E quem dá liquidez para a bolsa, a liquidez é a quantidade de operações que estão lá todo dia, são os especuladores e é pessoal que às vezes não entende de mercado. A gente tem um efeito, por exemplo, na B3 do milho. Eu vou entrar, não vou fugir da sua pergunta, mas só para contextualizar. Fica à vontade. Tem um monte de casa, de corretoras, de trades, que olham lá o preço porto. Vou jogar aqui, não é isso, mas o preço porto está R$ 66. Lá em Paranaguá. Lá em Paranaguá ou em Santos. Pegar Santos, que o milho já não vai muito para Paranaguá já faz um tempo, assim, mudou as estruturas, né? Mas Santos ainda é o foco. Aí o cara lá, Santos está R$ 65, 66. E o contrato da B3 está 64. Aí o cara fala, para todo mundo, ele dispara lá aquelas listas de transmissões do WhatsApp. Compra contrato tal, porque a diferença do porto... B3 não é porto. Porto é porto, B3 é B3. B3 tem que ficar pelo menos R$ 3 a R$ 5 abaixo do porto. Tem pelo menos um frete ali de diferença de um para o outro. Referência máxima é o porto. B3 é Campinas. Eu já falei com várias casas de corretoras assim, por que você disparou essa indicação de compra na bolsa? Porque o porto está acima. Eu falei, mas você já sabe o spread do porto e a B3? Está no preço já. Só que isso tem acontecido já faz tempo. Um outro dado de geopolítica. Depois que começou a guerra Rússia e Ucrânia,
isso piorou, porque isso despertou o mercado financeiro para os grãos. Porque quando estourou a guerra, o mercado perguntou o seguinte: o que dá para ganhar nisso aí? A Ucrânia é a 4ª maior exportadora de milho do mundo, vamos para o milho. Dali para frente o mercado de milho ficou muito mais volátil por causa dessa influência de corretoras. Então assim, eu faço análise do spread histórico, mas eu sei que ele se perdeu, não posso ficar pegado. Eu sei que hoje as corretoras vão querer levar a B3 para o nível do Porto. O ponto é o seguinte: com essa linguagem complicada, com essa falta de conhecimento prático da maioria dos operadores de mercado, faz com que o produtor fique inseguro para vir, porque está apresentando para ele uma coisa que ele não dominou, que ele não entende. Mas eu digo assim, com 100% de garantia, não é complexo. É o professor talvez que é ruim. Não é que a didática que não é boa, mas o assunto não é complexo. Por que eu estou dizendo isso? Não é um ano para ficar desprotegido. E qual que é o momento de se fazer proteção? No plantio. Não é, na verdade, o momento, é o final. Depois do plantio, você já vai perder grande parte do mercado. O mercado já vai estar precificando a safra. E aí vai entrar movimento climático. Então você pode ter sorte de pegar um pico e entrar ali para fazer a sua proteção. Mas o plantio é a fase final para você ir lá e fazer um hedge. Tem várias estruturas. Eu sei que eu vou parecer os caras falando complexo, mas você tem acumulador, você tem as puts, as opções, você tem várias opções. São nomes difíceis, mas que a prática você consegue entender fácil. Então, produtor que está plantando a soja, não travou nada ainda, muito cuidado em não querer fazer nada, porque a gente tem um fator decisivo para o preço de soja, que é a China. A gente está falando de geopolítica agora. A China nunca ficou tanto tempo não comprando soja americana, nunca. Chicago, antes de ser a soja mundial, é a soja do produtor americano. Então, enquanto a China não aparece nas compras, Chicago vai continuar caindo. Só que tem um problema nisso. Quando ela não aparece na compra dos Estados Unidos, ela voltou. O acordo é só para novembro que tá previsto. Saiu um acordo China e os Estados Unidos. Ela já deixou de comprar pelo menos 10 milhões de toneladas. 6 milhões da safra 2025, 5 milhões da safra 2025, 5 milhões da safra 2026. 10 milhões ela já não comprou. Então, mesmo que ela faça um acordo com os Estados Unidos, a alta em Chicago fica limitada. Então, Chicago não sobe tanto e o nosso prêmio derrete. Todo mundo perde. Acordo Estados Unidos e China, perde o produtor americano, perde o produtor brasileiro. Enquanto não sair acordo, a gente vai estar indo bem. Só que o nosso preço também já está chegando no teto, onde a China está falando, meu custo não está ficando tão bom. Ela projetou 10 milhões de toneladas para agora, até ano que vem, para ela tirar do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então a China está recolocando as suas compras. Beleza, Paraguai, Uruguai e Argentina não chegam nem perto do que o Brasil. A Argentina exporta, quando exporta muito, 5 milhões de toneladas. A gente pode exportar 104 nessa temporada agora. Mas vai cobrindo buracos da sazonalidade. Aqueles momentos que a China compra muito, ela vai continuar vindo para o Brasil. Não tem consistência, né? Mas naquele momento que a gente pensa assim, a China está defasada, ela vai vir para cá, ela está tapando buracos. De março para cá, nada, a Argentina mandou 2 milhões de toneladas para a China, mais até do que isso. Então, não fazer nada nesse cenário, poxa, gente, a gente está falando de um presidente americano que acordou um dia e tarifou todo mundo, sem mais nem menos. O cara pegou uma plaquinha e falou assim, isso aqui é que eu estou recebendo de tarifa. Quando todo mundo foi calcular, falou, não é isso que você está recebendo de tarifa. Ele pegou a balança comercial. É um cálculo assim bem... A verdade é que as tarifas do Trump, o objetivo é outro, né? Não era o que ele está falando. Ele estava querendo arrecadar, não queria fortalecer a indústria americana. Mas é imprevisto. Então, o maior comprador do mundo, para te devolver, Pedro, o mercado de soja é um mercado extremamente pequeno. É valoroso. Pelo menos... montantes. Você tem que ter pelo menos 2 sacas de milho para fazer uma saca de soja, quando é em condições normais. Mas são 2 países plantando para um único país comprar. Esse é o mercado de soja. É o Brasil e os Estados Unidos que plantam para vender para a China. A gente não consome esse tanto de soja. Os Estados Unidos não consomem esse tanto de soja lá. Agora estão tentando com os projetos de biodiesel, mas não vão conseguir fazer isso nesse ano todo. Tem infraestrutura, demora-se para construir usinas. Então o principal comprador está dizendo que eu quero diversificar. Quero não ficar dependência e está com o estoque cheio. A Sinograin, que chama a estatal chinesa, nunca teve tanto estoque de soja na mão da Sinograin como tem desde o ano passado para agora. Então é um mercado extremamente sensível, não é para ficar torcendo. Negócio exige gestão de risco, né? Risco você gerencia, você não torce. Você torce para outras coisas, torce para o seu time, mas para risco não, você protege. Então o recado final dessa sua pergunta
Produtor, venha para a bolsa, faça suas proteções, entenda. Se alguém te explicou mal, você não entendeu, fica aqui comigo até eu entender, então passa para outro que vai te explicar melhor, mas não deixe de fazer alguma coisa, porque você está falando do seu ganha-pão, do suor do seu rosto, do seu sustento da sua família, então não é para brincar. Olha, produtor rural que está nos assistindo, não precisa ficar aí espantado, né, Pedro? Porque, de fato, e a nossa discussão aqui até para isso, né, para mostrar para o produtor rural que o mundo tem evoluído e, claro, a gente precisa, né, acompanhar essa evolução, precisa entender, como eu disse aqui no início, o produtor nosso é muito bom para produzir e precisa agora também, né, aprofundar os conhecimentos nessa parte mercadológica, e por isso a gente convidou o Ronaldo aqui, né, Pedro, para falar um pouco desse assunto que, como ele disse aqui, a princípio parece muito complexo, né, pelo linguajar, mas tem aí surgido muitas pessoas igual o Ronaldo aqui, né, esses dias também, não sei se o Ronaldo conhece ele, que é conhecido nas redes sociais aí como Joãozão. João Seba, fez faculdade aqui também. Fez faculdade comigo, o cara mais rústico que eu já conheci na minha vida. Quando eu vi que ele tinha virado trader, eu falei, o Joãozão virar trader, mas de fato é porque o produtor precisa atentar para isso, e o Ronaldo já disse aqui, né, o que o produtor precisa fazer. E eu queria, Ronaldo, mais uma vez que você falasse, né, diretamente com esse produtor rural que ouviu tudo isso aqui, talvez está lá sem saber qual caminho seguir, que você já desse aí para eles quais as alternativas, né, falasse um pouquinho aí desse trabalho que vocês têm feito também, orientando esse produtor. Eu imagino, eu vou dizer assim, com 100% de certeza também, que deve ter um monte de produtor. Mas esse cara sabe de nada que ele tá falando. O mercado tal ano fez isso. Put call. Tem algumas estratégias que o produtor adota, que é da realidade dele, da região dele, que sempre deu certo. Então ele pensa muito nisso. Sempre fiz isso, sempre deu certo, vou continuar. Aí um ano ou outro que deu errado, ele, porque esse ano aconteceu isso, esse ano aconteceu aquilo. Pode ser que nos próximos anos, o que deu errado num ou outro aconteça com mais frequência. E é o que eu estou dizendo, a gente não pode ficar na torcida. Tem inúmeras estruturas que dá para pensar. Eu só não posso, presidente, colocar aqui, faça isso ou faça aquilo, porque cada produtor tem uma realidade específica de comercialização, no sentido de, tem produtor que escolheu não vender nada do seu grão e vai vender na boca da colheitadeira. A situação para ele é uma. Ele pode fazer uma put. O que é uma put? Isso. É uma opção de venda. Traduz lá em Chicago. Gente, Ronaldo, put, call e hedge. Vamos lá. E contrato futuro. Contratos futuros. Quando você... eu costumo falar termo a seco, que é uma expressão mais antiga do mercado. Quando você faz uma venda na bolsa, termo a seco. Você foi lá, o preço da tela tá $22 a saca de soja. Eu quero vender aí. E aí o cara foi lá e fez uma swap, fez um termo a seco. Todo dia que variar aquele preço, você vai ter um ajuste. Então você vendeu a $20. Vamos falar de milho. Vamos falar de milho que vai ser mais fácil para entender. Você vendeu a saca de milho a R$65 lá na B3. Certo. Amanhã ela foi para 64. Caiu R$1. Caiu R$1. Como você vendeu, esse R$1 você ganhou. Você pode pôr ele no bolso. Porque eu travei a 65. Porque você vendeu a 65. Certo. Tem uma dúvida que eu vejo que todo mundo que me pergunta, às vezes essa dúvida vem com um sentimento assim, não sei se é uma pergunta que é muito leigo, mas eu percebi que é uma dúvida de muita gente. E a pessoa fica às vezes constrangida. Mas como que eu vou vender algo que eu não tenho? Porque na verdade você não está vendendo nada físico, você está vendendo um papel. Para ser mais explícito ainda, é um cassino. Você está apostando que vai cair. É um cassinão. É exatamente um cassino, um jogo de apostas. Só que uma aposta fundamentada. Você tem ali uma análise de mercado, análise climática para saber. Então eu fui lá e vendi a 65. No dia seguinte o mercado veio a 64. Esse R$1 eu ganhei ele. Mas como assim eu ganhei R$1? Se caiu. Se caiu. Se eu vendi 5 mil sacos, eu ganhei R$1 vezes 5 mil sacos. Esse é o dinheiro que eu ganhei no bolso. Só que se ele subiu para 66, eu tenho que pagar isso no outro dia. Porque você vendeu por 65. Porque eu vendi a 65 e ele subiu R$1. R$1. Então, essa diferença de 1 para 5 mil sacos, eu tenho que pagar ela. Então, essa é uma operação mais arriscada. É uma operação que a gente faz na especulação. Eu faço muito essa operação porque
o meu intuito não é me proteger, eu não planto. Meu intuito é aproveitar o mercado, botar dinheiro no caixa. Só que você tem que ter caixa para você saber que se a estrutura der errado, você vai ter que pagar, vai ter que bancar. Essa é uma estrutura, é a que eu menos sugiro, é que eu falo para a pessoa fazer... Essa é para trader mesmo. Quer tradar, quer ganhar dinheiro. Você tem certeza que o preço vai cair, vai lá e vende. Você tem certeza que o preço vai subir? Certeza ninguém tem, mas assim, força de expressão. Agora, o que o produtor pode fazer para se proteger? Bom, ele pode fazer uma NDF com o banco, que a operação é a mesma. Se cair, ele vai ganhar, se subir, ele vai perder, mas ele não tem que ficar depositando todo dia. É só na entrada e na saída. Ele vendeu para o contrato março de 2026. Só lá em março que ele vai ter o ajuste, positivo ou negativo. Se ele quiser sair antes, ele pode sair antes. Por que um produtor vai fazer isso? Vamos pensar um produtor de milho verão. O cara vai plantar verão. E ele não vendeu o milho dele verão. Ele vai plantar, decidiu, tá começando o plantio agora, e não vendeu. Eu vou na boca da colheitadeira. Só que se o preço cair, ele perdeu no físico dele na hora que ele foi. Hoje ele está plantando, ofertaram para ele lá R$55 lá na porta da fazenda dele. Chegou lá no dia da colheita, esse preço está 45. Perdeu R$10. Perdeu. Não é que ele deixou de ganhar, ele perdeu mesmo. Agora, se ele tivesse vendido na bolsa os R$10 que caiu, a bolsa paga para ele. Entendi. Mas e se subiu? Ele vai perder R$10 na bolsa? Vai, mas o físico dele valorizou os R$10. Porque anda igual. O que cai na bolsa, cai no físico. É sempre assim. Então essa é uma ferramenta fácil de fazer, chama NDF. Você pode fazer com o seu gerente do banco. Eu nunca aconselho fazer com o banco, porque o banco, quando vê que você faz operação, ele começa a querer te entupir outras. Você não entende, o cara que a gente quer bater meta, alguma coisa assim, mas você pode fazer com o banco. Só quero fazer NDF e pronto, só quero fazer a proteção. Essa é uma opção boa de fazer, é uma ferramenta boa de fazer. Uma outra ferramenta são as opções. Perfeito. Vamos segurar aí as opções para o terceiro bloco. Tá bom. A gente já está encerrando aqui. Tá certo. Né? Esse bloco é o prazo de tomar um cafezinho aí, pegar outro pão de queijo. Né? Se tiver um pão de queijo aí, traz para nós, né, Rafael? Justamente. E fique ligado aí que já a gente volta. Já voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco aqui desse episódio do podcast Goiás Agro. Né? Se você está chegando agora, perdeu o primeiro e o segundo bloco, não precisa ficar em desespero, que logo o episódio vai estar completo aí no nosso canal do YouTube. Depois você procura lá Goiás Agro e também, claro, todos os episódios, né, que a gente já gravou aqui com outras personalidades vai estar lá disponível. E claro, também sempre nas nossas redes sociais, @podcast Goiás Agro, nos siga lá, entra lá, nos ajude a compartilhar todas essas informações, né? E nós paramos aqui o segundo bloco e o Ronaldo ia falar aí de mais uma opção, né, que o produtor rural tem, o produtor que quer se proteger aí nessa safra que a gente já falou, que é uma safra que está aí sujeita a várias oscilações por tudo aquilo que vem acontecendo, não só no Brasil, mas na geopolítica nossa do mundo inteiro. E vamos lá, Ronaldo, continue aí nos auxiliando para poder trazer mais informações a esse produtor rural que nos assiste. Eu falei de operações bem básicas, Rafael, bem assim, tranquilas dele entender, mas acho que ninguém vai sair doutor daqui depois, porque a gente está numa conversa curta e são 1001 ferramentas que dá para fazer, mas se ficar um gatilho para ele ter uma curiosidade de procurar, tem as opções, que é uma ferramenta, essa é a mais utilizada, é até o que eu mais indico. As famosas calls e as famosas puts. Na put você aposta que o preço vai cair e você ganha. Na call você aposta que o preço vai subir e se ele subir você ganha. Só que dentro dessa opção, aí você tem uma série de amarras que você pode fazer. Você pode definir um teto e um piso, você tem um custo para ela, mas ela, assim como o NDF, você não fica pagando todo dia. Você vai pensar nisso só na hora de sair da estrutura. Então, por exemplo, para soja, o que eu tenho mais indicado é uma put de soja, pegando ali o contrato março de 2026, que é apostar que vai cair, mas você está definido um valor ali até onde você pode chegar, e se de fato o preço cair, essa operação ela vai te reembolsar o que o preço caiu. Então eu sugeriria para o produtor, procure aí a NDF, procure e as opções. Procure as opções com as pessoas que você comercializa. As próprias trades oferecem muito essa ferramenta, você pode fazer com sua própria trade. Um cuidado com quem vai fazer com trade, porque às vezes não entende 100% da operação
e pode ter um spread ali, um custo embutido um pouquinho caro e comer um pouco da operação. Então tente entender, que seja com o banco, que seja com alguma corretora próxima de você. O que mais tem no Goiás são corretoras de valores que vai com certeza achar alguém disposto a ensinar sem ter interesse, porque sabe que deixou ali alguém que vai vir para o mercado em algum momento. A própria Royal Rural, a gente está disposto também a fazer isso, mas são operações. NDF e opções são operações que eu indico agora nesse início de plantio que vão proteger o produtor. Para o ano que vem, o milho também já é se pensar em algumas estruturas, porque a gente está falando de uma safra americana que até então as últimas projeções falavam em 425 milhões de toneladas de milho. Pode ser que eles cortem para 411, para 410, mas acima de 400 milhões de toneladas, nunca na história do mundo se viu tanto milho num lugar só, que é dos Estados Unidos agora. Isso vai ameaçar a nossa próxima temporada. Clima tem muita coisa ainda a ver, vai movimentar muito a precificação, mas dentro do quadro de oferta e demanda, se tem o USDA, o Ministério de Agricultura americano, dizendo que tem muito milho no mundo. Paralelo a isso, a gente tem os tarifaços do Trump, que está obrigando todo mundo a comprar milho dele, coloca lá nos acordos. Só que são 18 países que ele mandou cartinha. Só 4 até agora fizeram um acordo. Ele quer que todo mundo compre produto agrícola. Então, é uma série de coisas acontecendo no mundo, no câmbio, e no campo, e no clima, que vão deixar a gente bem maluco com essa volatilidade, então tem que ficar protegido. Ronaldo, e assim, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia boa pro produtor, você me corrija se eu estiver errado. Mas eu vejo que as puts, elas são como se fosse um seguro de um carro. Então imagina que eu sou produtor rural, eu tenho lá a minha Hilux, que eu paguei 100 mil reais, né? Um sonho, né? Achar essa Hilux de 100 mil, né? Aí... Batida, velho. Mas é 100 mil reais essa Hilux. E aí, eu fiz o seguro dela. Quando eu faço o seguro dela, eu pago um prêmio. Vamos supor, 2 mil reais é o valor da franquia do seguro. Então, digamos que essa seria o custo da minha operação. 2 mil reais. E aí, eu tava andando bonitão, e aí bati a caminhonete. Deu PT nela. Não, PT não, né? Deus me livre. Perdi a caminhonete. E aí, o que acontece? A seguradora vai lá e me reembolsa os 100 mil reais. Agora, pode acontecer também, né? Então, aí eu lucrei 98 mil reais, porque eu gastei 2 mil na operação, mas recebi meus 98 mil de volta da caminhonete. E pode acontecer de não acontecer nada na caminhonete e eu perdi os meus 2 mil reais, mas pelo menos eu dormi tranquilo. Isso, você salvou 100, né? Isso? É isso. Falando de forma prática para Chicago, a gente tem um contrato ali, março de 2000, vou colocar um valor aqui fictício, porque muda o tempo todo. A gente tem lá março de 2026 a 10,60 dólares por bushel, lá em Chicago. Eu quero proteger nos 10,60. Se ele cair de 10,60, eu vou estar protegido. O custo dessa operação é mais caro, porque ela está me protegendo exatamente no nível que está o mercado agora. Mas ela é mais cara a ponto de comprometer o lucro do produtor? Às vezes sim. Então é isso que ele tem que prestar atenção. Às vezes sim, mas aí o que a gente faz? 10,60 é o que eu quero proteger agora. Quero proteger meu nível de 10,60. Você vai fazer ali uma put, uma opção. O custo dela está saindo 3 dólares por saca. Inviável, não vale a pena. Então, mas como é que eu faço? Você acha que o mercado vai muito abaixo de 10,50? Não, acho que 10,50 ele vai abaixo, ele vai a 9. Não estou falando que é o que eu acho, estou falando da discussão com o produtor ali, é o exemplo. Acho que ele vai muito abaixo de 10,50, acho que ele vai bater os 9 dólares por bushel. Então 10,50 é um nível interessante de proteção? É. O 10,50 é mais barato. Você não vai pegar o 10,60 que está hoje, mas você vai pegar os 10,50. Você não acha que vai para 9? Ainda vai proteger um bocado aqui ainda. Então é isso que se faz quando você cota a opção. Isso a gente chama isso de strike. Que seria o preço-alvo. Que é o preço-alvo. Você olha qual strike você quer. Onde você quer travar o preço. E onde você quer travar o preço. E como que é calculado esse custo? É um robozinho que fica ali na bolsa, calculando qual que é o risco de cada strike. Então, 10,60, a probabilidade de ir abaixo é muito grande. Então, ele é mais caro. Entendi. Então, quanto mais chance tem de acertar o preço, mais caro ele fica. Como o Pedro colocou, né, Ronaldo? É como se fosse mesmo um seguro, né? É o que você quer abranger no seguro, né? Quando você vai fazer um seguro, a seguradora também analisa o perfil do condutor do veículo, né? No caso de vocês é muito caro. Se ele vê que é o perfil, uma probabilidade maior de ter um PT no carro, já teve alguma vez. O preço do seguro vai lá em cima. Se é um outro perfil, né? Então. Se votou no Lula.
Então é pro Nem produtor faz. entender. E você, produtor, que está nos assistindo, o que a gente quer aqui é realmente trazer informações para vocês poder fazer aquilo que vocês sabem fazer, que é produzir, mas também ter uma segurança, né, de que você não vai acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, e você vai quebrar. Porque o que a gente já viu muito em outras safras, né, Pedro? São produtores que, como eu disse aqui, o cara produz muito bem, sabe produzir, mas aconteceu alguma coisa, teve um prejuízo tão grande que o cara teve que sair do mercado, porque não conseguiu mais, né? Nós recebemos aqui, dias atrás, o Dr. Leandro Marmo, né, que tem aí o escritório especialista em questão de endividamento rural, falando de casos aí gravíssimos, porque a pessoa realmente não se protegeu. Então você que é produtor está percebendo que existe ferramentas para você poder plantar sua soja, seu milho e, como o Pedro disse aqui, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir um pouquinho, né, mais tranquilo, não é isso, Pedro? Porque se o preço subir, a gente não fica com aquela dor de tem que querer acertar o mercado no alvo, né? A melhor coisa que tem, né, Rafael, na minha visão, é você dormir tranquilo. Então, assim, fez o seguro da caminhonete, pronto, empresta ela pra todo mundo, deixa todo mundo andar nela, pode parar ela na rua, que se der um problema, eu recebo, tá segurada, né? Aí não precisa ficar preocupando com, vai subir R$10, gente, pode acontecer? Pode, mas a chance é muito pequena. Então, assim, o que eu recomendo, né, assim, pro produtor? Saiba o seu custo de produção e saiba o custo da operação. E você não precisa saber. Paga alguém que sabe, né, Ronaldo? É muito barato até. Quando você fala, dependendo do volume que o produtor planta, uma consultoria, ela se dilui no primeiro negócio bem feito. Uma vez eu tive uma experiência com um cliente, não vou nem falar o nome assim, mas ele assinou comigo, sei lá, tinha feito 1 mês, 2 meses. E aí eu fui visitar, aquelas visitas que você já vai um pouquinho calibrado, né? Que você já passa no evento, alguma já coisa tem um assim. happy hour, né? Já tem um happy hour. Aí o oi dele, quando ele me viu, não foi oi, tudo bom? Estamos encontrando pessoalmente. Falou assim, você me fez perder R$100 mil em um mês, uma coisa assim. Nossa Senhora. Como é que você responde Coisa isso, boa de né? ouvir. E aí e agora? O que eu falo pra ele, né? Falei, olha, você tá comigo há pouco tempo. Fica comigo, que a minha obrigação é reverter. Eu não posso te dar prejuízo, é reverter seu prejuízo, transformar ele em ganho. Eu falei, não, eu quis ouvir o que você ia falar. Outra coisa que você me sugeriu eu já recuperei, já tô positivo já com a minha operação. Quem tenta acertar no olho da mosca é quem mais erra. Quem tenta pegar o pico do preço, o supra-sumo ali, é quem mais erra. O creme de la creme vai errar muito. O melhor preço é uma média bem feita. E você não vai proteger, não adianta o produtor achar que ele vai proteger 100% da produção dele. O cara planta lá 30 mil sacos, 10 mil sacos. É até caro fazer essa proteção total. Não é de tudo que a gente está falando. É de um pouco. E ele pode fazer a gestão. Fatia, isso aqui é o barter, eu vou travar o barter. Aí eu tenho tantos por cento aqui que é margem de lucro, eu vou travando ela aos poucos, à medida que o mercado vai dando condições. Não precisa fazer de uma vez, né? Não precisa, até porque ele não vai nem conseguir, porque as estruturas têm custos. Quais que são os custos? Às vezes o banco vai congelar um crédito dele lá. Não vai perder dinheiro, ele não vai desembolsar nada. Mas vai garantia. É um crédito de garantia. Ou alguma corretora vai pedir um calção. Dependendo do volume, ele não vai desembolsar esse calção para deixar lá. Ele vai pegar isso de volta depois, mas não vai tirar isso do bolso. E dependendo do banco, vai dizer, seu crédito aqui já está de calção, já está no limite, não dá para fazer. Então vai fatiando, vai fazendo aos poucos. É a gestão de risco mesmo, né? E informação hoje tem um problema, porque hoje você está com sede, você bebe água no hidrante e morre afogado, porque tem um excesso de informações. O trabalho nosso hoje ali, às vezes, não é nem informar, é limpar a informação errada. É limpar a poluição. É só isso aqui que você precisa olhar. Então é importante estar com alguém que saiba, mas entendendo que essa pessoa não vai tomar decisão por você, ela vai te entregar a opinião dela. E aí você que vai tomar a sua decisão e acertar. Mas é um ano, já vem alguns anos assim, né? O Rafael falou das inadimplências, a situação do agronegócio. Muito poderia ter sido evitado em alguns casos. Não vou generalizar, mas muita coisa poderia ser evitada. E outra coisa, para te devolver, Pedro. Não sei fazer isso, não sei fazer nada. Vamos fazer o seguinte, sei lá, você colhe 10 mil sacos, faz com 1.000 sacos esse ano. Só pra você ver a dinâmica, né? Você aprendeu. Ano que vem você tá craque. Que eu falo muito para cliente, se ano passado você tivesse feito 1.000 sacos, esse ano você já estava protegendo os 10. Nessa quarteação de vou vender um pouco o meu físico, vou vender
vou fazer uma estrutura de E bolsa. lembrando que pode fazer isso com boi também, né? Com boi também, né? Tudo que tem bolsa, café, algodão, pode fazer com tudo. Gente, então é isso. Nós já estamos aí caminhando para encerrar mais esse episódio. Ronaldo disse aqui no início, né? Impossível aqui em 1 hora só de bate-papo poder falar de toda a complexidade que é o mercado de commodities, né? Mas agradecer o Ronaldo aqui, que acredito que pôde aí abrir um pouquinho, né, a mente, a visão desse produtor rural. E claro que a gente quer alertar o produtor rural para as ferramentas que existem. O Ronaldo falou aqui de consultoria, né? O produtor já é acostumado a ter consultoria para produzir, para plantar, e você precisa, claro, também, se não conhece o mercado, ter essa consultoria de mercado para você poder aí realmente garantir a sua atividade e não sofrer aí um prejuízo que possa até fazer com que você saia do mercado. Então, para esse produtor que quer aí, Ronaldo, continuar acompanhando o trabalho seu aí, aproveita aqui também, claro, o espaço para deixar aí suas redes sociais, né, os contatos aí da sua empresa, que eu não tenho dúvida que tem produtor aí que já vai ir atrás de você, viu? Eu faço um vídeo toda semana, Rafael, eu deixo meu contato lá no final, nesse vídeo. Rapaz, o que estão pegando meu número tentando clonar, pega minha foto e bota no outro número e pede dinheiro pros outros. Agora, se um dia eu precisar, ninguém vai dar, porque vai achar que é mais um... Que é mais um golpe. Que é mais um golpe. Mas é simples. Royal.rural, acha a gente, colocar no Google, no Instagram, e ali... Royal com Y, né? Royal com Y, igual da rainha. Royal.rural da Elizabeth, que morreu. Royal.rural, e ali pode mandar uma mensagem no Instagram, abre um vídeo, o último vídeo que tem ali, no final do vídeo tem o meu contato, é o meu contato mesmo. Se eu não conseguir responder, porque às vezes estou em viagem, estou em palestra, estou em trânsito, eu passo rapidinho para o time nosso comercial lá e o pessoal já dá a diligência, no tempo das diligências, lembra disso? Então, Royal.rural, acha a gente lá. E é isso aí, Pedro. Show de bola. Foi top, né? Mais um episódio aí. E vamos aproveitar aí também para deixar as redes sociais nossas, né, Pedro? Vamos, @podcast Goiás Agro, pode seguir lá nosso Instagram, que a gente está trazendo informações quentes para você, né? Tem o Instagram também do presidente, que é Rafael Gouveia Oficial também, a gente sempre posta lá também sobre o podcast, enfim, sobre todo o trabalho que a gente tem feito. Também pedir você aí para seguir, né, o nosso Instagram da Emater Goiás, né? Depois também entre lá para você acompanhar um pouco do trabalho que a gente tem feito em todo o estado de Goiás. E você tem que deixar a sua aí também, né, Pedrão? Segue eu também Pedrão lá, que é gente. especialista no HF. Eu já tô até falando HF agora, de tanto andar com o Pedro. Gourmetizar a horta, né, Rafael? É isso Tava aí. fazendo propaganda de carro também, eu vi no Instagram do Você Pedro viu? vendendo um carro lá, deu vontade de comprar, cara. Tem fim pra criar, né, Ronaldo? Tem que fazer dinheiro, né? Anota Mas aí. o carro era bonito, cara. @por Pedro Maia. Segue lá. Você vai ver lá propaganda de um monte de coisa lá. Tem que ganhar o dinheirinho das crianças aí. Tá certo. Muito bom, gente, mas obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Como eu disse, se você chegou aí no meio, no final, né, fique tranquilo, depois entra lá no canal do YouTube que vai estar o episódio lá completo nas nossas redes sociais também. Meu muito obrigado pela sua audiência e continue seguindo aí nós, e a cada semana um novo convidado para falar do agronegócio do nosso país.